Números, capítulo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima. Todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos. Tu e Arão estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisor, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Nazon, filho de Aminadab; de Isacar, Natael, filho de Zuar; de Jebulum, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José; de Efraim, Elisama, filho de Amiúde; e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Bezamim, Abda, filho de Gideoni; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gati, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes, e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e declararam a sua descendência, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenará a Moisés. Assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contatos, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gate, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Gate, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados neles. Da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Jebulum, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles. Da tribo de Jebulum, 57.400.
Rádio Free Fire, obrigado, maninho. Se você não for inscrito ao Rádio Free Fire, se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação para você perder nenhum vídeo. Continuando, pessoal. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500, dos filhos de Manassés, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima, de todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Dan, 72.700, filhos de Azer, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos 20 anos para cima. Todos os que podiam sair à guerra foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500, dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens dos de 20 anos para cima, todos que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contatos que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, 12 homens, cada um era pela sua casa de seus pais. Assim foram todos os contatos dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel, todos os contados, pois foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre os tabernáculos, os testemunhos, sobre todos os seus utensílios e sobre tudo que pertence, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo a partir, os levitas do desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, o levita o armarão, e o estranho que chegar se morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão e cada um junto com a sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guardar do tabernáculo do testemunho. Assim tiveram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenará a Moisés, assim os fizeram. Então, pessoal, esse foi o capítulo 1 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o capítulo 1 de Números, né? Que quis transmitir para nós. Agora, pessoal, o capítulo 2 de Números. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira,
as insígnias das casas dos seus pais, ao redor da fronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Os que assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 74.600, e junto a ele assentará as suas tendas. E a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar, e o seu exército, e os foram contados deles, foram 54.400. Depois, a tribo de Jebulum e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Jebulum. E o seu exército, e os que foram contados deles foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharam primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Zedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 46.500, e junto a ele assentará suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Jurisadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 59.300. Depois a tribo de Gate, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gate. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo seus esquadrões, e estes marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente, e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim, e Abidá, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército, e os que foram contados deles, foram 72.700. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aera, filho de Ena, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, e os que foram contados deles, foram 53.400.
Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.700. Estes marcharam no último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa dos seus pais. Todos os que foram contados dos seus pais, todos os que foram contados dos exércitos, pelos seus esquadrões, foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenará a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo o que o Senhor ordenará a Moisés. Assim assentaram o arraial, segundo as suas bandeiras. E assim marcharam cada qual, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Então, pessoal, esse foi o capítulo 2, né, de Números. Espero que vocês tenham entendido o capítulo 2, né, de Números. Agora, pessoal, o capítulo 3 de Números. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administraram um sacerdócio diante de Arão, seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão o sacerdote, para que o sirvam e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo, e tenha cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas, Arão e seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva, mas Arão e os seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio. E o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que eu tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre o madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito meu é desde o dia em que feriu todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meu serão, eu sou o Senhor. E falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os seus filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás a todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandato do Senhor, e como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson e Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Arão e Izar e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali e Muzi. E essas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais, de Gerson, e a geração dos libnitas e a geração dos simeitas. Essas são as gerações dos gersonitas, os que deles foram contados pelos números de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. A geração dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente,
E o príncipe da casa da paterna dos Gersonitas serão Eliasaf, filho de Lael, e a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo e a tenda e a sua coberta e o véu da porta da tenda da congregação e as cortinas do pátio e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate e de geração dos Anramitas, e a geração dos Israelitas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Essas são as gerações dos Coaitas, pelo número contato de todo varão, da idade de 1 mês para cima. Foram 8.700 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul e o tabernáculo da casa paterna das gerações dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca e a mesa e o castiçal e os altares e os utensílios do santuário com que ministra e o véu com todo o seu serviço. E o seu príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, e o sacerdote terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário de Merari, e a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Essas são as gerações de Merari, e os que deles foram contados pelo número de todo varão. De 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Juriel, filho de Abiael. Assentarão as suas tendas ao lado dos tabernáculos da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari são as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases e todos os seus utensílios com todo o seu serviço e as colunas do pátio em redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas e os que assentam diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo o cuidado da guarda do santuário para guardar dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar morrerá. Todos os que foram contados os levitas, que contou Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel, e contou Moisés, como o Senhor lhe ordenará, todo primogênito entre os filhos de Israel e todos os primogênitos varões, pelo número dos nomes da idade de 1 mês acima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 siclos, conforme o ciclo do santuário. O tomarás.
a 20 gerás os ciclos, e Arão e os seus filhos darás o dinheiro dos resgatados que souberam entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel. Tomou o dinheiro 1.375 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e os seus filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenará a Moisés. Então, pessoal, esse foi o capítulo 3 de Números, né? Espero que vocês tenham entendido o que o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 tenham transmitido para nós, né? E eu agradeço a cada um que tirou um tempinho para assistir a live aqui, agradeço mesmo de coração e obrigado mesmo de coração. Então, se Deus quiser, pessoal, amanhã vai ter mais live para vocês, pessoal. Então, até amanhã, pessoal.